Galera, eu sou Ivan, do PIB de Matemática da Universidade Federal de Juiz de Fora, e hoje estou aqui para falar um pouco de área e perímetro de algumas figuras planas. Mas o que seria perímetro e o que seria área? Bom, perímetro é a medida do contorno de uma figura. Está aqui representada por essa linha preta nessa figura aqui, esta linha preta. E a área seria a medida da superfície interna, ou seja, essa região que está em cinza. Temos que o perímetro P é medido em unidades. Exemplo de unidades: centímetros, metros. A área é medida em unidades ao quadrado. Exemplo de unidades ao quadrado: centímetros ao quadrado, metro ao quadrado. Bom, vemos aqui embaixo que tem uma figura e a gente quer saber o valor do perímetro e o valor da área. Tá? Bom, para o perímetro, a gente vai simplesmente somar a medida dos lados, que a gente já tem aqui na imagem. Então, temos que o perímetro será simplesmente a soma desses lados, que nos dará 30 unidades. E a área? Bom, para a área, a gente pode somar o número de quadradinhos que estão contidos nessa figura. Então, somando, vocês podem pausar o vídeo e tentar somar. E a área vai dar 40 unidades ao quadrado. Mas nem sempre a gente vai poder utilizar, por exemplo, para calcular a área, a soma de quadradinhos. A gente vai poder somar toda vez quadradinho. Tá bom? Então, vamos ver algumas fórmulas de algumas figuras planas, que são elas: o quadrado, o retângulo, o trapézio, o losango e o círculo. Para todas elas, vamos ver a fórmula do perímetro, a fórmula da área e um exemplo para a gente entender melhor do que estamos falando. Bom, vamos um exemplo aqui. Vamos ver primeiramente o quadrado. Temos aqui na parte de cima, em azul, temos as fórmulas, tá? O desenho do quadrado e as fórmulas. Vamos aqui ao probleminha que a gente vai ver aqui: calcular o perímetro e a área de um quadrado com 4 centímetros de lado. Então, o nosso lado é 4 centímetros. Pela fórmula ali de cima, o perímetro é igual a 4 vezes L, que é o nosso lado. Então, temos que o perímetro é igual a 4L, igual a 4 vezes 4, igual a 16 centímetros, tá? E a área? A área é igual a L ao quadrado, pela fórmula. Então, temos que A igual a L ao quadrado, igual a 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4 é igual a 16 centímetros ao quadrado, porque se trata de área. Vamos ver agora o retângulo, tá? Nosso retângulo, na parte de cima aqui está em amarelo, tá? Nossas fórmulas estão aí também, do perímetro e da área. E vamos ver como calcular o perímetro, por exemplo, e a área de um retângulo que tem base B igual a 6 metros e a altura igual a H de 4 metros. Quando eu falo base, B, a gente está falando de base ou comprimento também. Pode chamar também de comprimento. E o H é a nossa altura ou largura do nosso retângulo. Muito bem. Então, pela fórmula, a gente vê que o nosso retângulo, nosso perímetro do retângulo é igual a P igual a 2 vezes B mais H, ou seja, o nosso B é igual a 6 e nosso H é igual a 4, né? 2 vezes, como temos B mais H dentro do parênteses, a gente resolve primeiro, tá? Então, isso aqui resolve primeiro. E temos 2 vezes 10 igual a 20 metros. Nossa área? Bom, nossa área do retângulo é dada por B vezes H. Ou seja, a área é igual a B vezes H, igual a 6 vezes 4, igual a 24 metros ao quadrado, tá? Sempre ao quadrado, porque, lembrando que a área é ao quadrado.
Agora temos o triângulo retângulo, tá? O triângulo retângulo está aqui com nossas fórmulas, está aqui em vermelho, na parte de cima, nossas fórmulas. No triângulo retângulo, eu indiquei aqui para fazer, né? Temos o B igual a base, que é um dos catetos, temos o H, que é igual a altura, que é o outro cateto, e temos o A, que é o terceiro lado, e a hipotenusa, tá? Muitas vezes a gente vai ter que usar o teorema de Pitágoras, então é bom saber. Bom, temos o exemplo aqui, calcular o perímetro e a área de um triângulo retângulo que tem lados B, nossa base, né? Igual a 3 milímetros, H, que é a nossa altura, 4 milímetros, e A, que é o nosso terceiro lado, que é igual a 5 milímetros. Pela fórmula do triângulo retângulo, a gente pode calcular o perímetro simplesmente somando essas três medidas, de B mais H mais A. Então, temos P igual a B mais A mais H, é igual a 3 mais 5 mais 4, igual a 12 milímetros. E a área? Bom, a área a gente tem a fórmula, né? Aqui, a área é igual a B vezes H sobre 2. Então, nosso B é igual a 3 milímetros, nosso H é igual a 4 milímetros. Então, temos que a área do triângulo é igual a B vezes H sobre 2 é igual a 3 vezes 4 sobre 2 é igual a 12 sobre 2, que é igual a 6 milímetros ao quadrado, porque é a área, tá? Bom, próxima figura é o nosso trapézio, né? No trapézio a gente tem, que está aqui em verde, na parte de cima, tá? Vou indicar, botar a setinha. Tem as nossas fórmulas para calcular o trapézio, aqui está em verde. E eu aqui coloquei aqui no lado direito, no trapézio, temos Bzão, base maior, Bzinho igual a base menor, A é um lado, C é o outro lado e temos o H, a altura. Esses são os nossos dados que a gente precisa para calcular perímetro e área do trapézio. Bom, vamos ao nosso exemplo. Aqui, calcular o perímetro e a área do trapézio da figura abaixo. Todas as medidas estão em centímetros. Então, essas medidas que estão aqui, nessa figura, estão todas em centímetros. Então, vamos calcular o perímetro. Pela fórmula, na parte de cima aqui, a gente vê que o perímetro simplesmente é o quê? É a soma de todos os lados. Bzão mais A, mais Bzinho, mais C. Então, temos que só somando os valores que estão aí. Perímetro igual a, fazendo a soma de todos os lados, né? 10 mais 5 mais 4 mais 5, igual a 24 centímetros. Agora, a área do trapézio de cada aqui, como é que calcula isso? Bom, a área é igual a soma, primeiro a gente soma os dois B, as duas bases, né? A base maior, a base menor, Bzão mais Bzinho, multiplica por H, que é a altura, sobre 2. Então, vamos fazer aqui. A área é igual a Bzão mais Bzinho vezes H sobre 2. Soma o 10 com 4 aqui, tá? Primeiro, e multiplica pelo 4. Então, vai dar 14 vezes 4 sobre 2. Aí a gente pode simplificar o 14 com o 2. Aqui fica 7 aqui 1, que é igual se não tivesse nada. Então, vai dar 7 vezes 4, que é igual a 28 centímetros ao quadrado. A área é sempre ao quadrado. Agora chegamos ao losango. O losango aqui está aqui nessa outra tonalidade de azul. No losango a gente tem Dzinho, que é a medida da diagonal menor, Dzão, que é a medida da diagonal maior, tá? Que a gente vai usar na fórmula, e também tem o L, né? L é igual ao lado do nosso losango. Os quatro lados do losango são todos iguais. Então, temos aqui as fórmulas. Então, vamos ao exemplo. Calcular o perímetro e a área do losango que tem L igual a 5 metros, Dzinho igual a 6 metros e Dzão igual a 8 metros. Então, vamos à fórmula. Para calcular, por exemplo, o perímetro, a gente vai fazer que perímetro é igual a 4L, certo? Então, bom, perímetro é igual a 4L, nosso L é igual a 5, então 4 vezes 5 é igual a 20 metros. E a área? Bom, a área, nossa fórmula é a seguinte.
A área é igual a Dzão vezes Dzinho sobre 2. Então, a gente vai aplicar primeiro Dzão vezes Dzinho e depois dividir por 2. Está aqui. A igual a Dzão vezes Dzinho sobre 2, ou seja, 8 vezes 6 sobre 2, igual a 48 sobre 2, igual a 24 metros ao quadrado, sempre ao quadrado, porque é área. Bom, agora vamos ao círculo. No círculo, o nosso perímetro P pode ser chamado também de circunferência. Tá, eu deixei aqui o diâmetro D é 2 vezes o raio, e o raio é metade do diâmetro, tá? Bom, como vocês podem notar pelas fórmulas do perímetro e da área, a gente tem aqui um símbolo, que é o π. Mas o que é o π? O π é uma constante que representa a razão entre o diâmetro e P, que é o perímetro ou circunferência. E seu valor aproximado é 3,14. A gente vai usar o π como 3,14, já que a gente vai utilizar o π para calcular o perímetro do círculo e a área do círculo. Tá? Bom, vamos ao nosso exemplo aqui. Calcular a circunferência, que é o nosso perímetro do círculo, P, e a área do círculo, A, sendo que o raio R é igual a 3 centímetros. Então, a gente não precisa mais de nada, porque tendo o raio e sabendo que o π é 3,14, a gente pode calcular o perímetro e a gente pode calcular a área. Vamos então calcular primeiro o perímetro. Temos que perímetro é igual a 2π vezes R. Tá? Bom, 2π vezes R, que é 3, né? Nosso R é 3, é 2 vezes o π, que é isso aqui, 3,14, vezes 3. Então, teremos o resultado disso aqui é 6,28 vezes 3, igual a 18,84 centímetros. E a nossa área? A área, pela fórmula, é igual a π vezes dr ao quadrado. Então, temos que a área é igual a π vezes r ao quadrado. Π vezes o nosso r é 3, então r ao quadrado vai ser 3 ao quadrado, que é igual a π vezes 9. Nosso π é 3,14, então 3,14 vezes 9 é igual a 28,26 centímetros ao quadrado, porque se trata de área. Tá bom? Bom, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu peço que sigam o canal do PIBIC, Matemática do FJF, no YouTube. Ative o sininho, né, com as notificações. Se tiver alguma dúvida, vocês podem postar nos comentários, tá bom? E se tiver algum conteúdo que vocês gostariam de ver em formato de videoaula, vocês podem sugerir por aqui que a gente vai olhar aqui e ver se a gente consegue fazer para vocês, tá bom? Então, obrigado por assistir e um forte abraço.